Então, pessoal, vamos aprender aqui o funcionamento da função GMT desse reloginho aqui. Esse é o relógio Hamilton CAC Nave GMT. O próprio nome já é uma complicação. E aí, na discussão de um dos grupos lá de colecionadores, de estudantes de relógios, né? Eu falei sobre ele e alguns colegas mesmo eu tentando fazer a explicação por texto, falaram, faz um vídeo, tá complicado. Então vamos lá. De forma direta aqui, a gente vê, é um relógio normal. Como é que eu digo que ele é GMT se não tem o bezel de 24 horas e não tem o quarto ponteiro? O que ele fez aqui foi o seguinte, criou aqui, ao invés do ponteiro, tem uma marcação fixa aqui, T2. Então a nossa hora GMT, a nossa segunda zona de fuso, ela está aqui nessa posição. Ali onde a gente tem a catraca com os números que poderiam parecer data, não são. A data está aqui, normalmente. Então ali é uma catraca interna, não vou chamar de bezel, porque na verdade bezel significa borda, ali não é uma borda, é uma catraca. Então essa catraca substitui a nossa. Tô desenroscando ali, ó. Primeira coroa. Essa catraca substitui o bezel tradicional de um relógio GMT. A marcação em T2 substitui o ponteiro tradicional de um relógio GMT. Se eu puxo aqui a primeira catraca para a primeira posição, eu vou ter aqui o controle. Se eu passar para baixo, eu mudo as datas. Se eu passo para cima, eu mudo exatamente aquela catracazinha ali. Aqui, deixar isso ali, ó. Aquela catraca, ela vai ter as 24 horas. Então imagine ela como se fosse o nosso bezel de 24 horas, é uma catraca de 24 horas. E ali vocês inclusive vão perceber o seguinte, ó. Aqui, ó, são 8h05. Ali, ó, eu vou colocando 21 horas, 22, a hora que eu quiser. Vamos dizer que eu quero aqui o nosso fuso horário de Nova York. Estou com outro relógio aqui para a gente conferir. Pronto, tá aqui. Ele tá no UTC, mas a gente pode movimentar ele aqui. Vou dar uma pausa até chegar lá em Nova York para a gente não fazer ao vivo. Então tá aqui, ó. Nova York são 6 horas, enquanto aqui no horário de Brasília ou do Rio são 8 horas. Então eu vou passar aqui até a gente chegar às 6. Cheguei às 6, pronto, tá ajustado o meu horário GMT. Então é isso, se a gente pensar de forma bem simples, hora principal, o segundo horário, o segundo fuso. Ele permite fazer duas outras coisas. Uma tem uma funcionalidade, a outra é mais decorativa, que é o seguinte, ó. Vejam que eu já havia deixado aqui marcado. Vamos ver se o zoom vai pegar. Nessa janelinha ali, ó, no meio, a palavra Nova York. Então ele tem, com essa, que eu vou chamar aqui da nossa segunda catraca, um controle dessa janela. Essa janela simplesmente eu vou movimentando e escolho a hora. Ela não tem uma funcionalidade ligada ao movimento do teu relógio. O que ela vai ter aqui é apenas algo informativo. Eu viajei para Nova York, então eu quero deixar ali bonitinho que o meu segundo fuso é o de Nova York. Dubai, várias cidades ali. Mônaco. E eu vou girando até chegar na cidade desejada. Vou aqui ver. Vou pausar para pôr em Nova York de novo. Tá aí novamente marcada a cidade que eu queria. Então a gente tem aqui primeiro fuso horário do local onde você está, no nosso caso do Brasil, Rio de Janeiro, horário de Brasília. Segundo fuso horário, horário de Nova York, 6 horas. E eu posso ter um terceiro fuso horário. Esse terceiro aqui, ele é um pouquinho mais complicado, pelo menos visualmente, começa a deixar meio confuso.
Então vamos só recapitulando. Primeiro horário, segundo fuso horário. É o normal de um relógio GMT. Mas a gente tem aqui, ó, com essa terceira coroa, eu consigo controlar o meu bezel principal ali, ou o meu bezel externo. Eu chamo ele externo porque ele está mais para fora, né? Mas na verdade ele está ali dentro da nossa catraca, ou dentro da nossa safira. Então, ó, se eu quiser aqui, ó, tá meio-dia, vamos dizer que eu queira colocar nesse bezel aqui a hora lá GMT mesmo, a hora UTC. Então eu boto para quê, ó? O UTC quando no Brasil é 12, no UTC é 9. Eu posso conferir isso aqui, ó, nesse outro relógio que eu deixei de referência sempre. Aqui, ó, o horário UTC. Vamos dar um foco. No UTC ali, ó, vocês vão perceber que ele tá bem ali no meio entre 12 e 10, ou seja, ele tá às 11 e pouquinho lá. Vamos olhar se com esse ajuste a gente estaria nesse horário. Então, ó, nessa catraca aqui, aqui seriam as 10, aqui seriam as 11, tá vendo? Então, nosso relógio estaria com primeiro fuso, 8 horas, eu olho aqui por esse que está aqui mais perto. Segundo fuso, 6 horas. Terceiro fuso, eu olharia para fora. Então dá para controlar 3 fusos horários. Eu não gosto dessa última opção, porque primeiro não fica simétrico, e aí quem tem toque não gosta de algo que não é simétrico, mas vai funcionar. E fica um pouco confuso, né? Você tem que olhar uma hora para cá, outra hora para cá, outra hora para lá, mas o relógio permite que você faça isso. Mas vamos colocar aqui outra coisa. Quando eu mexo ele, como a nossa janela das cidades tem a ver com aquele bezel, as cidades ali já fica meio, já teria que mudar novamente aqui. Como ela não acompanha o, a hora mesmo ligada ao movimento, é só visual. Então, ó, deixando aqui a catraca externa, o bezel externo, junto com esse bezel interno. Agora a gente está com ele bonitinho. Tá explicado, gente. Um vídeo aí de quase 10 minutos. Mas vocês viram que nos primeiros minutos deu para explicar tudo, né? Então, primeira coroa controla. Na posição 1, para um lado ele controla a data, para o outro lado ele controla a segunda zona. Se eu puxar para a posição 2, ele vai ajustar a minha hora. Eu não vou fazer isso porque ele está ajustadinho aqui com o horário de Brasil, não vou mexer agora não. Essa catraca aqui controla apenas o bezel. Essa coroa, né? Controla apenas o bezel aqui. Essa outra coroa controla as cidades. Lembrando que o bezel e as cidades você vai ter só um controle mais visual, mas ele não está ligado ao movimento do relógio. Já tanto a hora como o GMT, tudo aqui está ligado ao movimento. Então, o que ele tem de diferença de um GMT tradicional é que no GMT tradicional você tem o bezel externo de 24 horas e um ponteiro normal, um quarto ponteiro que vai se movimentando. Nesse aqui, ao invés do ponteiro se movimentar, o que se movimenta é a catraca de 24 horas. Tá aí, tá explicado. Espero que tenha dado para entender.